Na aula anterior estudamos os períodos literários. Período literário é um tempo compreendido entre duas estéticas. É quando a literatura muda o seu modo de ser. Observamos o quinhentismo, o barroco, o arcadismo, o romantismo e suas exemplificações. Nós verificamos que o tema do amor, da terra e do homem continua nessas estéticas todas. Vimos também outros estilos como o realismo, o parnasianismo, o simbolismo, entre outros. E verificamos nesse momento como a literatura se encaminha para uma visão mais crítica e um aproveitamento de todas as linguagens. Boa aula! Xericão, e cheiro de carne, e derama cheiro de cá, e gobo. Cheiro um etá, cheiro piquenique. Esse piá que peoreto baiara de Coaba. Esse piac. Bae pochito baiara. Ho ho. Ai pore de có. Não reperore de có. Olá, na aula anterior nós vimos os períodos literários e hoje nós começamos a estudá-los um a um. O primeiro e o mais distante de nós se chama quinhentismo. Em alguns livros, nós o encontramos denominado como literatura de informação. Podemos verificar nesses textos que eles marcam o nascimento do país. Por isso, nós os chamamos de certidões de nascimento do país. Nós vamos tratar, portanto, do conceito de literatura de informação, dos autores, da característica desses documentos e de sua função na história do Brasil. Vamos lembrar que a história do Brasil começa no ano de 1500 e que esse é o momento em que, para todo o mundo conhecido da época, passa a existir uma nova região no planeta. Esse planeta, ele está marcado por forças políticas as mais diversas. E o que vem acontecer no Brasil com o descobrimento é a instalação de uma força política europeia que está baseada numa economia de intercâmbio de mercadorias, que nós chamamos de mercantilismo. Ora, o que os portugueses vieram fazer no Brasil, nada mais foi, num primeiro momento, senão descobrir o que havia de riqueza nessa terra, que eles pudessem comerciar, que eles pudessem trocar com outras partes do mundo. E de imediato, o Brasil se transformou num celeiro, num produtor de mercadorias que iam ser espalhadas pelo resto do mundo. Isso é muito importante porque os documentos desse período vão mostrar exatamente este olhar mercantilista, este olhar comercial para a terra, para as pessoas, enfim, para a natureza do Brasil. Daí a sua importância. Uma segunda característica que é importante nós lembrarmos é que esses documentos foram escritos por estrangeiros. Estrangeiros que vieram das mais diferentes partes da Europa. Os portugueses, os franceses, alemães. E esses estrangeiros vão marcar esta diferença nos documentos. O que eu chamo marcar esta diferença nos documentos? Não apenas porque eles escrevem numa outra língua, mas principalmente porque a maneira como eles descrevem o que eles veem é uma maneira a partir de uma cultura diferenciada. Essa cultura europeia, ao olhar, por exemplo, para o índio, ao olhar para as frutas, ao olhar para as plantas brasileiras, vai procurar sempre trabalhar num sistema de associação, tentando descrever para os leitores que estão na Europa aquilo que eles viram aqui. Esses documentos, por sua vez, nós podemos qualificá-los em 4 tipos diferentes. Nós temos os documentos que trazem
informações sobre a terra. Nós temos os documentos que vão falar da dominação religiosa, de todo o processo de catequização que foi realizado aqui no Brasil. Há um terceiro tipo de documento, que são os escritos políticos, isto é, o seu objetivo era construir uma ideia de poder, uma ideia de força para o Brasil que valorizasse o reino português, que era a metrópole. Um quarto tipo de documento é o que nós chamamos de depoimento. Ele foi escrito pelos viajantes, pelas pessoas que passaram por aqui e que resolveram relatar também aquilo que elas viram, do modo que elas viram. E esses depoimentos são importantíssimos, porque vão contar de vidas pessoais, vão falar de uma cultura do cotidiano e vão descrever uma terra, às vezes, de uma maneira muito diferente daquela que aqueles escritores interessados apresentavam quando queriam fazer propaganda do país. Agora nós vamos ver uma lista de autores desse período. Esses autores estão aí, não evidentemente para que nós decoremos o título das suas obras ou o seu nome. A função não é decorar, a função é ter a informação, é conhecer, é perceber a sequência de datas, o tipo de título que eles dão para os livros, que depois nós vamos, alguns deles pelo menos, tratar um pouco mais amiudadamente, um pouco mais em detalhe na sequência. Então nós temos, evidente, como primeiro escritor, como primeiro autor dessa literatura de informação, aquele que é o nosso primeiro documento escrito, a nossa real certidão de nascimento, que é a carta a el rei Dom Manuel, escrita pelo escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral, que se chamava Pero Vaz de Caminha. Na sequência, nós vamos ter, poucos anos depois, Manuel da Nóbrega, que era um jesuíta, que veio para o Brasil para dirigir as escolas jesuítas no Brasil, para cuidar da catequização, cuidar da religião que era oferecida e ensinada aos colonos, que escreveu o Diálogo sobre a Conversão do Gentil, em 1557. Segue-se um texto completamente diferente do de Manuel da Nóbrega, que é o de Hans Staden, um alemão que veio 2 vezes para o Brasil e escreveu, ao voltar definitivamente para a Alemanha, 2 viagens ao Brasil, no mesmo ano em que Manuel da Nóbrega escreveu o Diálogo sobre a Conversão do Gentil, 1557. Na sequência, um escritor extremamente interessante, denominado Pero Magalhães Gândavo, ou em alguns outros livros, Pero de Magalhães de Gândavo, que escreveu 2 livros, o Tratado da Terra do Brasil, em 1576, e a História da Província de Santa Cruz, no mesmo ano. Encontramos ainda nessa literatura de informação um francês, Jean Delery, que escreve Viagem à Terra do Brasil, em 1578. Na sequência, Gabriel Soares de Souza, com um tratado descritivo do Brasil de 1587, um padre, novamente, Fernão Cardim, Tratados da Terra e da Gente do Brasil, em 1583, e talvez o maior nome dessa sequência de obras, que é o do jesuíta José de Anchieta. Esse padre jesuíta escreveu vários tipos de texto, poemas, teatro, cartas, relatórios sobre a província dos jesuítas no Brasil. A sua obra vai de 1553 a 1585 aproximadamente. Os 2 últimos nomes já estão localizados no século XVII, no seu início, e são os de Ambrósio Fernandes Brandão, que escreve Diálogos sobre as Grandezas do Brasil em 1618, e Frei Vicente do Salvador, que escreveu História do Brasil em 1627. Vamos agora ver alguns deles mais minuciosamente. Vamos começar com Pero Vaz de Caminha. A carta que ele escreveu ao rei Dom Manuel, contando o que tinha sido o achamento da terra brasileira, esteve recentemente no Brasil, em exposição, em várias capitais brasileiras, e é um documento extremamente interessante, porque ele é muito pequeno, e vocês vão ver, tem uma caligrafia especial. Imaginem, Pero Vaz de Caminha era o escrivão da armada, isto é, era uma pessoa escolhida porque era alfabetizada, porque era culta e porque tinha uma letra legível. Vocês vão verificar, quando essa letra for exposta, que para nós hoje
500 e poucos anos depois, ela não é absolutamente nada legível. Mas esta carta, ela é muito minuciosa nas informações, nas descrições e deixa revelar também as intenções com as quais ela foi escrita. Por que alguém escreveria uma carta ao rei dando conta do achamento de uma terra? Em primeiro lugar, para informar. Em segundo lugar, para apresentar aquilo que era novidade como sendo novidade. Isto é, fazendo um pouco de propaganda daquilo que estava sendo visto como o desconhecido, o extraordinário, o fantástico. Mas, além disso, Pero Vaz de Caminha revela outras intenções. Por exemplo, ao se referir à terra brasileira, ele mantém uma certa distância quando ele diz que não foi possível naquele momento ainda encontrar ouro e prata, mas que a terra tinha uma importância para o reino de Portugal, que era a de propiciar a catequização dos índios, o que já seria uma coisa muito importante para o reino português, porque conquistaria mais cristãos, né, para a cristandade. E, além disso, é possível perceber toda uma série de valores, né, que nós chamamos de ideologia nessa carta. Por exemplo, ao se referir aos selvagens, Pero Vaz de Caminha os trata como se eles fossem uma espécie de crianças, como se eles não tivessem cultura, como eles fossem uma espécie de bobo da corte, que estivesse ali para divertir os marinheiros portugueses. Vamos aos textos para nós verificarmos como é que ele apresentou esses índios. A feição deles, dos índios, é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão, acerca disso, com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Traziam ambos os beiços de baixo furados e metidos por eles ossos brancos, do comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço. O que lhes fica entre o beiço e os dentes é feito com um roque de xadrez, e em tal maneira o trazem ali encaixado que não os magoa, nem lhes estorva a fala, nem comer, nem beber. Dá para perceber por essa descrição, em primeiro lugar, a estranheza, né, dessa figura desses índios com esses bodoques, né, no beiço. Mas, além disso, ver como ele se mostra um pouco cético em relação ao modo dessas pessoas viverem, porque ele vai fazendo comparações sempre com o que acontece na Europa, com os tipos que eles têm lá, roque de xadrez, fuso, furador, para poder entender o que são esses índios. Vamos para um segundo fragmento. Esse segundo fragmento vai tratar de, digamos, o primeiro baile no novo país. Andamos por aí vendo a ribeira, a qual é de muita água e muito boa. Ao longo dela há muitas palmas, não muito altas, em que há muito bons palmitos. Colhemos e comemos deles muitos. Então tornou-se o capitão para baixo, para a boca do rio, onde desembarcamos. E além do rio, andavam muitos deles dançando e folgando, uns diante dos outros, sem se tomarem pelas mãos. E faziam-no bem. Passou-se então, além do rio, Diogo Dias, almoxarife que foi de Sacavém, que é homem gracioso e de prazer. E levou consigo um gaiteiro nosso com sua gaita. E meteu-se com eles a dançar, tomando-os pelas mãos. E eles folgavam e riam, e andavam com ele muito bem ao som da gaita. Depois de dançarem, fez-lhes ali, andando no chão, muitas voltas ligeiras e salto real, de que eles se espantavam e riam e folgavam muito. E conquanto com aquilo muito os segurou e afagou, tomavam logo uma esquiveza como de animais monteses e foram-se para cima. Vejam que nessa descrição o Pero Vaz de Caminha faz questão de salientar como é possível haver uma comunicação entre dois povos, através da música, através da dança, através da alegria. Mas mesmo assim, os índios se mantêm, como ele diz, esquivos, como animais monteses.
É o início da colonização no Brasil. São os primeiros contatos dos portugueses. E nesse momento está nascendo uma visão de índio, uma visão de terra, uma visão de país. O que eu vou ler agora é uma das frases mais citadas, mais divulgadas a respeito da Carta de Pero Vaz de Caminha e que ajudou a construir o que mais tarde o Sérgio Buarque de Holanda vai chamar de visão do paraíso. A terra brasileira é apresentada como um lugar paradisíaco. O trecho é o seguinte: águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Um outro escritor, muito diferente de Pero Vaz de Caminha, é Hans Staden. Ele pode ser qualificado, né, como um escritor viajante, como um escritor que dá um depoimento sobre a terra. Ele fez 2 viagens ao Brasil. Na primeira ele veio como marinheiro, na segunda também como marinheiro, mas foi aprisionado pelos índios tupinambás e esteve quase a ponto de ser sacrificado, de ser morto e comido num ritual de canibalismo. Esse drama pessoal de Hans Staden, ele vai contando minuciosamente no seu livro. Além disso, ele vai, na medida em que conta o seu sofrimento, mostrando o que era a cultura desses índios, quais eram os seus rituais, como eles se tratavam, quais eram as relações de poder. Ele conviveu por muito tempo e de muito perto com eles. Portanto, essas suas observações têm um alto valor histórico pelas descrições que ele faz e pela quantidade de informações. Vamos ler um pequeno trecho de Hans Staden quando ele trata do seu cativeiro. Hans Staden falando sobre Meu Cativeiro entre os Selvagens do Brasil. Esse é o capítulo 27 do seu livro e se intitula De como padeci de fortes dores de dentes. Uma desgraça nunca vem só. Aconteceu que, para cúmulo de tanta miséria, me sobreveio uma dor de dentes que quase me tira o ânimo. O meu dono apareceu e indagou por que eu não comia. Contei-lhe a causa. Ele saiu e voltou com um instrumento de pau para me extrair os dentes. Apavorado, disse que não me doíam mais. Mesmo assim, o índio insistiu em arrancá-los à força, custando-me muito fazê-lo desistir da ideia. Ameaçou-me então de matar-me antes do tempo se eu persistisse em não comer e não engordar. Deus sabe com que fervor lhe pedi que me tirasse a vida, impedindo assim que os selvagens o fizessem. Dá para observar que nessa desgraça toda, Hans Staden ainda conserva um certo senso de humor, ainda mostra que dentro daquele sofrimento, dentro daquela incompreensão, havia saídas. Era possível, por exemplo, em vez de ser morto para ser comido, ser simplesmente morto para não poder mais sentir dor de dente. Vamos agora a um intervalo bastante curto. Vamos voltar a falar dos nossos escritores, do quinhentismo e da literatura de informação. Agora nós vamos tratar de um outro português chamado Pero de Magalhães Gândavo. Pero de Magalhães Gândavo tem 2 livros que são diferentes. O primeiro, o seu tratado, vai apresentar de uma maneira descritiva aquilo que ele está descobrindo no Brasil em termos de terra, em termos de frutas, em termos de animais, de plantas, da natureza, enfim.
E desse autor é importante nós observarmos como ele mistura um pouco de ciência e um pouco de observação pessoal, de vivência. Ele participa na descrição, dando sua opinião. Ele divulga um pouco de superstição a respeito das coisas de que ele trata, mas ele mantém sempre um tom bastante admirativo, de encontrar na terra brasileira razões de beleza, razões de interesse para ele, um estrangeiro. Vamos ver um dos textos dele em que ele fala de uma fruta que para nós brasileiros faz parte do nosso cotidiano, mas que para ele estava sendo uma grande descoberta. É um texto sobre a banana. Capítulo 6 das frutas da terra. Também há uma fruta que eles chamam bananas, e pela língua dos índios, pacovas. Há na terra muita abundância delas. Parecem-se na feição com pepinos. Nascem numas árvores muito tenras e não são muito altas, nem têm ramos, senão folhas muito compridas e largas. Estas bananas criam-se em cachos. Alguns se acha que têm 150 para cima, e muitas vezes é tão grande o peso delas que faz quebrar a árvore pelo meio. Como são de vez, colhem estes cachos e, depois de colhidos, amadurecem, e tanto que estas árvores dão uma fruta, logo as cortam, porque não frutificam mais que a primeira vez, e tornam a arrebentar pelos pés outras novas. Esta é uma fruta muito saborosa e das boas que há na terra. Tem uma pele como de figo, a qual lhe lançam fora quando as querem comer. E se comem muitas delas, fazem dano à saúde e causam febre a quem se desmanda nelas. Eu selecionei esse texto com essa grafia de propósito para vocês perceberem como era o português no século XVI. Aí nós temos mais uma vez a confirmação de que a língua é uma coisa viva. Nós vemos como se escrevia nesse período do século XVI e vamos ver outros textos dessa mesma literatura de informação adaptados já dentro da maneira como nós costumamos escrever. Mas o interessante desse texto é juntar a informação com a superstição. A pele é como de figo, mas aquela crença de que a banana também faz adoecer se comida em abundância. São determinadas maneiras de olhar para a realidade que acabam gravando um modo de definir esta natureza brasileira. Vamos a um segundo texto do mesmo autor. A língua de que usam toda pela costa é uma, ainda que em certos vocábulos difere em algumas partes, mas não de maneira que se deixem uns aos outros de entender. E isto até a altura de 27 graus, que daí por diante há outra gentilidade de que nós não temos tanta notícia, que falam já outra língua diferente. Esta de que trato, que é geral pela costa, é muito branda. Alguns vocábulos há nela de que não usam senão as fêmeas, e outros que não servem senão para os machos. Carece de ter 3 letras, convém a saber. Não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E desta maneira vivem desordenadamente, sem terem, além disso, conta, nem peso, nem medida. Esse texto do Gândavo é um dos textos que divulgou, ao longo da história do Brasil, a noção de que a cultura indígena, a sociedade indígena era extremamente desorganizada, só porque ela não era igual à cultura branca. O fato de uma língua não ter L nem R não quer dizer que não exista lei e que não exista rei. Até porque as palavras numa língua tupi, que é essa língua geral da costa a que ele se refere, ao tratar de lei e de rei, não usa nem L nem R. Gândavo foi, portanto, um admirador do Brasil, um homem que registrou o Brasil, mas à sua maneira, com uma visão às vezes distorcida, às vezes supersticiosa dessa realidade. E existem outros escritores. Vamos agora
falar de Fernão Cardim. Fernão Cardim é um padre e, portanto, a sua literatura, a sua escrita tem a ver com religiosidade. E ele vai descrever a terra e vai se preocupar, coisa rara entre os demais cronistas, com os colonos portugueses. O primeiro texto que nós vamos ouvir é um texto que vai descrever as festas, não dos índios, mas as festas dos colonos portugueses. Vamos a ele. A gente é honrada. Há homens muito grossos de 40, 50 e 80 mil cruzados de seu. Alguns devem muito pelas grandes perdas que têm com a escravaria de Guiné, que lhes morrem muitos, e pelas demasias e gastos grandes que têm em seu tratamento. Vestem-se as mulheres e filhas de toda sorte de veludos, damascos e outras sedas, e nisto têm grandes excessos. As mulheres são muito senhoras e não muito devotas. Também frequentam as missas, pregações, confissões, etc. Os homens são tão briosos que compram jinetes de 200 e 300 cruzados, e alguns têm 3 e 4 cavalos de preço. São muito dados a festas, casando uma moça honrada com um vianês, que são os principais da terra. Os parentes e amigos se vestiram uns de veludo carmesim, outros de verde e outros de damasco e sedas de várias cores. E os guiões e selas dos cavalos eram das mesmas sedas de que iam vestidos. Aquele dia correram touros, jogaram canas, pato, argolinha e vieram dar vista ao colégio para ver o padre visitador. E por esta festa se pode julgar o que farão nas mais, que são comuns e ordinárias. São, sobretudo, dados a banquetes, gastam o quanto têm, e de ordinário bebem cada ano 10 mil cruzados de vinhos de Portugal. Enfim, em Pernambuco se acha mais vaidade que em Lisboa. Vocês observaram nesse texto como havia na colônia uma riqueza, uma exuberância, uma vida de luxo que contrasta muito com aquela que foi descrita do baile dos índios, em que predominava uma alegria, uma naturalidade, até um certo temor. Os colonos portugueses viviam nessa época num luxo muito grande, mas os demais habitantes da colônia, com certeza, não tinham toda essa riqueza. Mas há um outro texto do Fernão Cardim que interessa para nós diretamente. É o texto que fala da escola, da aprendizagem, do que se tratava numa sala de aula nos colégios dos jesuítas, que eram os únicos colégios existentes na colônia nesse período. Vamos ao texto. Em todas estas aldeias há escola de ler e escrever, aonde os padres ensinam os meninos índios. E alguns mais hábeis também ensinam a contar, cantar e tanger. Tudo tomam bem e haja muitos que tangem flautas, violas, cravo e oficiam missas em canto d'órgão, coisa que os pais estimam muito. Esses meninos falam português, cantam a doutrina pela rua e encomendam as almas do purgatório. Vocês provavelmente observaram que a escola daquela época era uma escola muito diferente da nossa hoje, né? Não havia aula de matemática, de ciências. A função das crianças era mais cantar, tanger instrumentos musicais e cantar salmos ao Senhor. É a visão muito religiosa que se tinha da educação naquela época. Vamos tratar agora da literatura de um outro padre da Companhia de Jesus, José de Anchieta. José de Anchieta é, de todos os escritores desse período, aquele que se preocupou muito mais com uma feição propriamente literária, com a questão mais estética, não só informativa.
Ele compôs longos poemas de versos rimados, poemas dedicados à Virgem Maria, e compôs principalmente textos que eram representados pelos índios. Eram textos de teatro que falavam de santos, de mártires, falavam da visita dos padres jesuítas ao Brasil, falavam de mistérios do Rosário, de passagens da vida de Nossa Senhora, e eram montados, representados com os atores índios. Esse teatro foi denominado pela crítica como um catecismo em imagens. O que a gente tem predominantemente é uma visão religiosa. Mas, além disso, o José de Anchieta demonstra nos seus escritos uma coisa que não havia acontecido ainda nos demais, que é uma ligação até afetiva com os índios, um cuidado, uma atenção por essas pessoas, uma atenção por essa cultura, embora discordando dela. José de Anchieta dá aos índios uma primeira gramática da língua, isto é, depois de estudar, conhecer a fala desses índios, ele vai organizar isso, sistematizar numa forma de gramática, até para preservar, até para ter como ensinar, manter essa língua dos índios nas escolas jesuíticas. E é interessante como, nos seus escritos para Portugal, a respeito do que se passava na colonização aqui no Brasil, ele vai também divulgar algumas lendas. O texto que nós vamos ver a seguir é um texto que vai falar da lenda da visita de São Tomé ao Brasil e que, segundo Anchieta, para dar mais veracidade à lenda, realmente existiu porque os índios tinham a palavra sumé, que seria uma corruptela, uma variante de Tomé. Vamos ao texto. Tem alguma notícia do dilúvio, mas muito confusa. Por lhes ficar de mão em mão dos maiores, e contam a história de diversas maneiras. Também lhes ficou dos antigos notícias de uns 2 homens que andavam entre eles, um bom e outro mau. Ao bom chamavam Sumé, que deve ser o apóstolo São Tomé, e este dizem que lhes fazia boas obras, mas não se lembram em particular de nada. Em algumas partes se acham pegadas de homens impressas em pedra máxime em São Vicente, onde no cabo de uma praia, em uma penedia muito rija, em que bate continuamente o mar, estão muitas pegadas, como de 2 pessoas diferentes, umas maiores, outras menores, que parecem frescas, como de pés que vinham cheios de areia. Mas revera elas estão impressas na mesma pedra. Estas é possível que fossem desde Santo Apóstolo e algum seu discípulo. O outro chamavam Maíra, que dizem que lhes fazia mal e era contrário de Sumé. E por esta causa, os que estão de guerra com os portugueses lhe chamam Maíra. Eu gostaria de salientar esse fato da lagoa de São Sumé ou de São Tomé, porque ele vai reaparecer no livro Macunaíma, do Mário de Andrade, no Modernismo, e é uma das cenas do filme Macunaíma. Das peças de teatro do José de Anchieta, a mais importante, a mais conhecida, se chama Alto de São Lourenço, que vai contar do martírio de São Lourenço queimado numa grelha na Espanha. Nesta peça entram algumas personagens indígenas com os seus nomes de índios, só que esses índios estão do lado dos inimigos de São Lourenço. E esses índios vão falar como se fossem demônios. Ouçam, por exemplo, o que diz uma das personagens do Alto de São Lourenço, que é Guaixará. Essa virtude estrangeira me irrita sobremaneira. Quem a teria trazido com seus hábitos polidos, estragando a terra inteira? Quem é forte como eu conceituado? Sou diabo bem assado, a fama me precedeu, Guaixará sou chamado.
Boa medida é beber cauim até vomitar. Isso é jeito de gozar a vida. Se recomenda a quem queira aproveitar. A moçada beberrona trago bem conceituada. Valente é o que se embriaga e todo o cauim entorna. E a luta então se consagra. Que bom costume é bailar, adornar-se, andar pintado, tingir pernas, empenado, fumar e curandeirar, andar de negro pintado. Andar matando de fúria, amancebar-se, comer um ao outro e ainda ser espião, prender tapuia, desonesto a honra perder. Esse é um receituário de todos os pecados que a companhia dos jesuítas criticava nos índios. De beberem demais, de dançarem demais, de terem várias mulheres, né, de fazerem a guerra e principalmente de comerem uns aos outros. Colocando essa fala na voz de um diabo e chamando esse diabo com um nome indígena, convenhamos, José de Anchieta estava colocando uma marca muito pesada em cima do índio brasileiro. Vamos a um último autor, que é Ambrósio Fernandes Brandão, que começa a escrever no comecinho do século XVII e que tem uma visão extremamente economista, financista da realidade brasileira. Quando ele falar do diálogo das riquezas do Brasil, o seu olhar é só sobre aquilo que a terra pode produzir e que se transforma em dinheiro. Vamos ouvir o texto. Brandônio, pelo que começando, digo que as riquezas do Brasil consistem em 6 coisas com as quais seus povoadores se fazem ricos, que são estas. A primeira, a lavoura do açúcar. A segunda, a mercancia. A terceira, o pau, a que chamam do Brasil. A quarta, os algodões e madeiras. A quinta, a lavoura de mantimentos. A sexta e última, a criação de gados. De todas estas coisas, o principal nervo e substância da riqueza da terra é a lavoura dos açúcares. Vocês verificaram que as divisões que ele faz dos frutos da riqueza do Brasil é extremamente científica, justa, séria, árida. Esse era o interesse dele pela terra. Não a maravilha, não o fantástico, não a lenda, mas o dinheiro que a terra poderia produzir. E agora vamos às dicas de estudo. Se você quiser conhecer melhor esse período com um ponto de vista sociológico e extremamente interessante, gostoso de ler, veja Visão do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda, onde ele retoma todas essas ideias a respeito de uma terra maravilhosa que esses cronistas viram. Além disso, eu vou indicar para vocês 3 romances. Estes romances vão tratar exatamente desse período. O primeiro deles se chama Terra Papagalle e vai contar a história do descobrimento a partir de um ponto de vista muito bem humorado, uma leitura muito gostosa de ser feita. E vocês vão ver uma crítica a esses textos de informação e a essa visão que nós apresentamos hoje. Um outro texto ainda, esse muito mais sério, é um romance de Antônio Calado. Antônio Calado escreveu a Expedição Montaigne, mostrando como o índio se degradou ao longo da história do Brasil. É um texto extremamente sério, grave, sobre aquilo que a civilização fez com os nossos índios. E por último, um texto também extremamente importante, que é um romance de Darcy Ribeiro. Ele vai mostrar a cultura indígena com o maior conhecimento e vai mostrar também como é possível nós valorizarmos uma cultura diferente da nossa, muito diferente do que alguns dos cronistas da literatura de informação o fizeram. E com essa dica eu me despeço e até a próxima aula. Para a natureza do Brasil, daí a sua importância. Na aula de hoje, a professora Marta nos falou sobre o quinhentismo. O quinhentismo é aquele momento da literatura em que os estrangeiros falam sobre o Brasil. Observamos as principais características deste estilo literário, seus autores e algumas de suas obras. Nós observamos também
que ao longo do século XVI muito se produziu em termos de literatura de informação, falando da terra, do índio, da natureza brasileira e do seu aproveitamento. Bons estudos e até a próxima aula!